Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez eu venho pedir permissão a cada irmão, a cada irmã, a cada ouvinte, para que eu possa entrar em vossos lares. Onde quer que estejam, vocês possam me ouvir. Então, pensando no amor de Deus, na palavra de Deus, pensando na vida, no lado humano, eu passei a pensar lá no Antigo Testamento, pensando na vida de um homem, que foi um homem muito rico, um dos mais bem-sucedidos lá do Oriente, e que viveu nas terras da Palestina. E foi um homem chamado Ló. Quem foi Ló? Acredito que todo mundo que lê a Bíblia sabe desse personagem. Ló, sobrinho de Abraão, que saiu lá das terras de Ur, dos caldeus, acredito que convidado pelo seu tio. E ali no decorrer da vida houve um desentendimento, Acredito que devido às solicitudes da vida, os desejos, os anseios que nós temos em construir. E Ló, o seu tio o deixou bem à vontade, e Ló escolheu para si aquela bela planície, aqueles campos, as campinas do Jordão, área maravilhosa, vistosa, e eu acredito que um ambiente bom para quem pensava em produzir, Então Ló tinha essas qualidades de produção, de produzir, de criar, de plantar. E aí Ló foi para aquelas bandas, e a gente sabe que é preciso a gente, na nossa caminhada, esse desejo está na vida de todo ser humano. A gente nunca pode parar. Eu não estou aqui pregando para que vocês se acomodem. A gente tem esse dever de construir, de levantar e melhorar a nossa capacidade neste mundo, nos dando assim os meios para que a gente possa ter um certo conforto. Mas Ló foi aquele homem que cresceu, que produziu, e que escolheu uma esposa, escolheu uma sodomita, uma mulher lá de Sodoma, se casou, constituiu família, teve uma vida muito bem sucedida, mas ele era um homem solitário. Então a solidão, às vezes a gente constrói um patrimônio tremendo, e muitas vezes a gente termina a vida solitário, sozinho. Mas com Ló houve algo diferente. Alguém intercedia, alguém orava por aquele senhor chamado Ló. E esta pessoa que intercedia tanto por Ló foi um homem considerado o nosso pai na fé, Abraão. Então a gente vai ver que na continuação da vida a gente constrói, mas chega o tempo em que tudo venha a se desfazer. E foi o que aconteceu naquelas terras de Sodoma, de Gomorra e de Zoar. Era uma cidadezinha também ali. E aquelas cidades foram destruídas devido à desobediência, devido à carnalidade, devido à falta de compreensão entre o Criador e a criação. Então, lá em Gênesis, capítulo 19, do versículo 1, eu vou ler para vocês até o 3, diz assim: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto em terra, e disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E insistiu, ou instou, ou porfiou Ló com eles muito. Ele insistiu muito, até em que vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete e cozeu bolos sem levadura, e comeram. Então em Ló havia uma qualidade. Ele era generoso, ele era hospitaleiro, apesar de ser um homem solitário. Aquele homem que parou para pensar no que fez, o que eu construí em toda a minha vida, E aí a gente sabe
que aqueles anjos do Senhor não chegaram ali em Sodoma para fazer uma visita. Eles foram cumprir um mandato de Deus, destruir todas aquelas cidades, devido à desobediência, devido à carnalidade, devido a uma série de coisas que o homem vinha fazendo. E será que em nossos dias tem sido diferente? Eu acredito que não. Nós também vivemos essas situações. Mas a gente é privilegiado porque a gente recebeu, através dos tempos, a manifestação de Deus, em que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos ensinar, para nos orientar, um professor por excelência, um mestre incomparável. Então, Jesus Cristo é aquele que vem e nos traz lições de vida. E a grande lição que Jesus traz para mim e para você neste dia está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do versículo 25 ao 26, que nos diz, para que a gente pare para pensar um pouquinho, a gente seja ordeiro, a gente seja compassivo com o nosso irmão, não é? E a gente tem essas qualificações, porque o que vale para nós muito mais do que os tesouros que nós construímos é a nossa vida diante do nosso Deus. Então Jesus diz assim, lá no versículo 25 ao 26 desse belíssimo capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Diz assim, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Então, Ló foi aquele homem construtor, que construiu uma vida, não é? E no término da sua vida, eu acredito, aproximadamente aos seus 50 anos, ele estava ali à porta de Sodoma, pensativo. O que eu fiz de minha vida, não é? O que fiz eu? Então vale a pena a gente investir nesta vida, mas nós precisamos investir no reino de Deus, para que a vida seja uma vida completa, uma vida longa. E a vida, Jesus Cristo diz, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então aquele que segue a Jesus não errará o caminho e não viverá uma vida infeliz, mas ele viverá uma vida de abundância, de alegria. Quando Jesus diz, olhai os lírios do campo, né? Olhai as aves do céu, que as aves não semeiam, né? Nem colhem, nem plantam, mas o Senhor cuida delas. Olhai o lírio dos campos, que nem Salomão se vestiu tão bem quanto eles, né? Em toda a sua riqueza, não é? Salomão não teve o privilégio de se vestir como as flores do campo. Então o Senhor diz assim, vocês são muito mais preciosos, muito mais valorosos para mim, porque eu vos fiz minha imagem e minha semelhança, para que vocês glorifiquem o meu nome. Então que neste dia nós deixemos a ansiosidade, não é? Os desejos, a preocupação com este mundo aqui, plenamente somente aqui, mas que pensemos no nosso mundo vindouro, que será um mundo amplo, um mundo para que nós possamos celebrar e viver uma vida plena. Então, pensemos como Ló. Ló teve uma qualidade, mesmo diante das suas diferenças, as diferenças da época em que ele enfrentou, ele tinha uma qualidade muito boa. Ele foi hospitaleiro e ele hospedou os anjos do Senhor sem saber que era Deus que estava o visitando. Então Deus quer te visitar, Deus quer fazer parte da tua vida, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e Deus não quer que essa imagem se quebre e que se perca, mas que essa imagem e semelhança que somos nós, homens e mulheres, vivamos para a sua glória. Então, que neste dia haja alegria, haja paz, e que nós possamos caminhar no verdadeiro sentido da vida, celebrando a vida, construindo, mas também construindo, não é? A nossa vida espiritual, que é essa vida que nos traz paz, alegria e o motivo de celebrar. E que Deus nos abençoe neste dia maravilhoso, pensando nos ensinamentos do Senhor Jesus. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu,
que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Que Deus nos alimente através do seu Espírito, através da sua misericórdia e do seu amor. E que sua graça e misericórdia seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém.